Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. Semana apenas começando, mas com expectativas interessantes aí, principalmente em termos de valorização da arroba do boi. Semana passada a gente já viu alguns fatores predominando aí no mercado e a tendência é que esses fatores ajudem a impulsionar um pouquinho mais as cotações. Quem está comigo hoje é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica do mercado. Eu sei que a semana está só começando, Douglas, mas já tem fatores aí que a gente consegue enumerar e que nos ajudam a entender que a semana pode ser positiva para preço, é isso? Seja bem-vindo, meu caro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Olá, meu amigo Alexandre. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. Tem muita água a passar debaixo dessa ponte, mas um pouquinho dessa água que já passou debaixo da ponte está com a temperatura quente, para a gente falar assim, né? A gente teve os 330 até em São Paulo na semana passada. Hoje a gente viu que boa parte dos frigoríficos aqui em São Paulo subiu a régua do balcão para 320. A gente teve um enxugamento na semana anterior da carne no atacado, então, por mais que ainda tenha muita coisa para acontecer, a temperatura está quente. Isso é um bom indicativo para a gente. Pois é. Vamos então entender um pouquinho desses fundamentos aí. Carne enxuta no mercado significa alta no atacado, certo? Exato. Se não alta, um mercado bem sustentado com dificuldade para impor preços abaixo. Isso correto? Hoje a gente está falando de carne sendo praticada em que nível aí, Douglas? Ao redor de R$19,60, carne com osso. Isso estimula o frigorífico a comprar mais? Sim, a gente viu que a roda girou, né? Aqueles estoques que estavam até um pouco mais calmos, com níveis elevados na semana retrasada e na semana passada, eles foram aliviados, ou seja, houve um bom giro, né? E com preços altos, com preços sustentados. Então isso sim, sem dúvida, estimula o abate, estimula o frigorífico do mercado interno a repor esses estoques para desovar para o varejo, que já a virada do mês, né? Já a população recebe também os salários e dá vazão nesses estoques do varejo. Então o atacado precisa estar preparado. E essa demanda de início de mês, mesmo que pontual, ela tem ajudado nessa dinâmica de precificação, né, Douglas? Sem dúvida. Nesse ponto, Alexandre, até a gente podia fazer um paralelo, né? A gente viu na pandemia, no meio da pandemia, que a virada do mês não era um período que ajudava quanto antes, mas é claro que essa percepção não é uma percepção de um mês só, de uma semana só, ou de um dia só, mas a gente está vendo que essa virada do mês, o recebimento dos salários, não só na alimentação, mas no vestuário, agora no período do frio que a gente acompanha também, outros órgãos, já está começando a fazer mais sentido, né? A gente teve uma elevação da taxa de juros. É claro que esse reflexo na inflação ele é bem mais tardio, mas a gente viu que para o vestuário as vendas das últimas semanas foram boas. Na carne, no atacado, essa virada de mês já está começando a fazer preço, antes não fazia tanto preço. Então a gente fica mais animado, sim, fica mais construtivo para os próximos meses nesse sentido. Muito bem. Agora, com relação à demanda de exportação, me parece que a tendência é positiva também. Sem dúvida. A gente não teve nenhuma alteração brusca em relação ao que a gente teve de ritmo no mês anterior, mas a gente teve uma alteração brusca em relação ao dólar, né? A gente exportou aí 154, 156, ao redor de 155 mil toneladas no último mês. Provavelmente, se esse ritmo for mantido até os últimos dados que a gente tem na última segunda-feira, né?
deve ser um ritmo muito parecido com junho, que a gente vai ter, mas a gente teve aquela estilingada do dólar, que saiu de 4,80, 4,75 para hoje 5,23, 5,21, né? Isso, sem dúvida, oxigena também o setor exportador, né? Ele recebe mais financeiro, tem mais caixa, aumenta o poder de compra para poder pagar mais para o pecuarista e preencher suas operações. Isso é importante destacar, porque na hora que ele converte a mesma carne que ele vendeu em dólar para reais, ele tem mais reais aí no final das contas, né, Douglas? Exatamente, o poder de fogo dele em competir com outro frigorífico para pagar um boi que é mais próximo, mais bem acabado, que vai completar a escala dele num determinado dia com mais dificuldade, aumenta bastante. Ele pode usar esse poder de fogo para fazer isso. E por fim, em termos de oferta, o que a gente percebe é uma movimentação aí, uma competição aí maior por parte dos frigoríficos pela matéria-prima disponível, né? Exato, exatamente. A gente teve ali no final de maio, meados de maio, algum temor em relação à geada, temperaturas menores. Hoje a gente tem até aquele ventinho frio ainda no final da tarde, mas a oferta em si, que poderia derrubar o mercado, ou poderia ocasionar maior pressão de preço, acredito que já tenha ficado para trás. Naturalmente, nos próximos meses, a gente pode sentir uma maior dificuldade do frigorífico em encontrar esses animais de pasto com volume e bom acabamento. A não ser aqueles frigoríficos, aqueles pecuaristas que têm o confinamento durante o ano todo, conseguem ter uma flexibilidade de desovar algum lote maior ou outro, mas olhando para o pasto, é factível pensar que a oferta de pasto vai ficar cada vez menor daqui para frente nas próximas semanas. E isso, inclusive, já fez escalas de abate encurtarem já, né? Exato, exatamente. A gente tem hoje aqui em São Paulo frigoríficos que precisam comprar desde o dia 4 até o dia 8, com buracos aí na próxima semana. Enfim, isso aí, querendo ou não, faz essa competição ficar mais acirrada. Muito bem. Agora, Douglas, a gente viu o mercado futuro, principalmente na sexta-feira, hoje ainda, né? Enfim, dando uma patinada. Tem algum fator que possa trazer uma preocupação para o segundo semestre aí? O que o mercado futuro está vendo que a gente não viu ainda? Bom, essa patinada, né, é uma lateralização, né? O mercado ele subiu rápido, muito forte, com vigor, com volume, com preços altos, né? Então ele dá uma estilingada muito forte. O mercado futuro naturalmente vai na frente do mercado físico. Agora a gente está vendo o mercado físico ganhar mais tração, como a gente falou dos 330, 320 aqui em São Paulo. A gente está dando uma lateralizada, acomodou, teve até uma realizaçãozinha no final da semana anterior, mas sem dúvida é um patamar de preços importante, né? Nada mais que uma realização, quem estava comprado lá embaixo, ou até quem precisou fazer hedge quando bateu os 340 ali, é um preço psicologicamente atrativo, né? Dá aquele estalo, 340, a gente já viu esse preço no ano anterior, já viu esse preço em outubro, setembro, agosto, em níveis máximos. Quando chega esse nível também, há bastante interesse, né? Por travas, seja por hedge, seja por put. Então o mercado bate lá, dá uma engasgada, dá uma lateralizada, é isso que aconteceu, né? Ele chegou a tocar, voltou um pouquinho, mas toda a conjuntura que a gente tem, como a gente até conversou anteriormente, é bem firme. Pois é, isso que eu queria destacar aqui. Segundo semestre tem ainda as demandas acontecendo, né? Demanda principalmente externa, tende a ser forte, óbvio, tirando aí os problemas, eventuais problemas como a gente teve no ano passado, daquele caso de vaca louca, enfim, que atrapalhou todo o mercado, mas quando a gente olha cenários possíveis, a gente tem aumento de demanda e uma oferta ainda incerta por conta de custo de produção, não? Exato, exatamente. A gente teve um primeiro semestre que foi marcado por guerra, por uma inflação relativamente alta, por um dólar que chegou a bater níveis menores, né, 4,75, 4,80, mas que voltou rapidamente para os 5,23, 5,20, com os temores fiscais que a gente tem e a dúvida política que a gente tem também. Olhando pelo lado da política e do quadro fiscal, possivelmente a gente deve ter ainda essas dúvidas ao longo do segundo semestre, que devem manter o dólar sustentado e também, querendo ou não, impactar
nos exportadores, nos grãos, né? Só que quando a gente olha para os grãos como um todo, a gente está tendo uma colheita satisfatória, com volume, com uma fotografia muito mais bonita do que a gente tinha no ano anterior, né? Então, realmente, a gente ficou pressionado em relação a custos, né? Desde principalmente até meados de maio. A gente está vendo agora um alívio por parte dos custos, principalmente por parte do milho. A gente deve ter colhido hoje ao redor de 20%, 25% da safrinha no Centro-Sul, ou seja, tem mais oferta sendo colhida rapidamente, com boas condições vindo para o mercado. Isso deve acalmar, sim, a parte de custos nas próximas semanas, mas isso vai ter um reflexo mais para frente, né? O que foi feito até agora realmente não foi aliviador, né? Recentemente que a gente viu o milho caindo, há uma semana praticamente, e o boi subindo para 340. Esse é o quadro ideal, tanto para o frigorífico, tanto para o pecuarista travar, né, o seu animal, quanto para trabalhar com custos da dieta aí de uma maneira mais tranquila. Isso tem reflexo para os meses aí mais para frente, mas até agora a gente não tinha visto um momento de estímulo no confinamento. Isso pode mudar, né? A gente está vendo o mercado do boi gordo firme, é possível que os preços do milho caia até um pouco mais, conforme a colheita vá ganhando tração, se aproxime aí de 50%, 40% colhido, mas isso estimularia mais adiante quando a gente olha todo o quadro, tanto do boi gordo, né, quanto para as travas da BMF, quanto para o custo para a dieta. Muito bem. Agora, Douglas, para a gente ser objetivo com quem está ouvindo a gente, qual que é a melhor forma de proteção nesse momento, diante dessa movimentação já do mercado futuro, trazendo essas indicações, como você disse, para aproveitar, né? Para ser aproveitado? Perfeito, perfeito. Não existe regra, mas o lado positivo da B3, das ferramentas de proteção de preço, é a flexibilidade. Então, acho que o que vale a gente destacar mais, para quem não tem familiaridade, está chegando nesse mercado agora, é comprar um seguro de preço mínimo, né? Comprar uma put. Ele funciona como um feijão com arroz do pecuarista, ele compra como se fosse um seguro de preço mínimo, né? Um seguro de um carro para a boiada dele, e fica tranquilo. Passou o financeiro referente a essa proteção que ele tem, vamos dar um exemplo aí de 320, se o mercado vier abaixo de 320, ele recebe no cadastro, na conta que ele abriu na corretora, essa diferença dos 320 para o preço abaixo. Se for acima, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque ele vai vender o animal dele mais caro para a indústria, no físico, né? Para o frigorífico que ele tem confiança, que tem um bom rendimento, que ele tem uma boa parceria, e o seguro financeiro ele simplesmente não usou, né? Ele comprou um seguro e o patrimônio do pasto dele teve valorização. Então, o melhor dos mundos. Mas tem várias outras modalidades também. Para quem tem um pouco mais de caixa, já tem experiência no mercado futuro, ele consegue vender mercado futuro. Tem pessoas também, tem pecuaristas que gostam de pagar o menos possível nessa proteção e eles têm um pouco mais de caixa e aceitam um pouco mais de risco. Então, eles compram uma put vendendo uma call, ou seja, a venda da call financia a compra da put, e essa proteção sai mais barato, mas essa operação exige margem de garantia. Enfim, não há nada engessado, né? É a gente entender qual que é a necessidade do pecuarista, qual que é o nível dele de risco, de caixa, e tranquilamente ele consegue fazer essa proteção, colocar a cabeça no travesseiro, focar na produção, que é o que ele faz de melhor. O fato é, ele precisa ter o custo mínimo, ele saber quanto que custa ali a produção dele, e agregar aí a margem que ele quer ganhar em cima daquele custo mínimo ali. A partir desse número, ele decide o que ele quer fazer, não é isso? Exatamente, Alexandre, exatamente. Se ele tiver o custo de proteção dele, quantas arrobas serão abatidas em cada mês, né? E o apetite que ele tem a risco ou caixa guardado, ele vai embora. Ele pisa no acelerador e ele faz uma proteção da maneira que ele quiser, customizada, do jeito que ele prefere, tranquilamente. Boa, bela dica, Douglas. Portanto, fica aí a dica para você, pecuarista que está nos ouvindo nesse momento. E agora é uma boa hora para fazer isso, Douglas? O mercado esticou, foi bem rápido para cima, né? Está em níveis elevados, ele chegou a bater até os 340, 339. O último momento que a gente até olhou a tela estava ao redor de 337. A gente costuma orientar os nossos clientes, nossos parceiros, né, que para fazer uma put ou para fazer uma trava é sempre pegar o mercado subindo, fica melhor, mas sem dúvida ele está num patamar elevado e é atrativo sim, né? Se o pecuarista tiver esses 3 pontos que a gente comentou, custo de produção,
o número de arrobas, né? E o apetite dele de risco, o caixa que ele tem disponível, é bom ele já ir tendo esse termômetro, conversando, porque de 337 para 339, 340 é um pulo, né? É uma hora. Então, se ele já tiver moldado, né, já tiver conversado, ele está apto a fazer sua proteção e ficar mais tranquilo. Boa. Douglas Coelho, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dica importante para você, produtor, que quer se proteger e evitar, como aconteceu ano passado aí, que alguma coisa, né, fora do padrão, fora do comum aconteça, e daí você fica aí a ver navios se você não tiver protegido. Muita gente que se protegeu ano passado, se deu bem, né, Douglas? Exato, exatamente, né? Desde o ano passado a gente teve aqueles altos embargos relacionados à China. Em fevereiro a gente teve guerra Rússia-Ucrânia. E como você falou, né, são eventos que estão fora do radar de todo mundo, né? Ninguém imaginava uma coisa dessa. A gente costuma fazer um paralelo, né, fazer uma comparação. Como a put parece um seguro de um carro, a gente costuma falar, ó, quando a gente tira uma caminhonete, um carro da concessionária, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo quarteirão ou na próxima viagem que você fizer. Então, o importante é ficar tranquilo, né, e não deixar à mercê desses eventos de cauda, desses cisnes negros que aparecem aí. Acho que o ideal é sempre estar mais protegido do que menos protegido. Legal. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Uma ótima semana, um bom trabalho a todos. Até mais. Valeu, abraço. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Tudo indica que o mercado segue firme, com tendência de alta, portanto, mercado do boi, mas nada impede que você olhe para o futuro e já se planeje para evitar que no futuro você seja surpreendido. A operação mais simples, segundo indicou para a gente Douglas Coelho, é a put. Você compra um seguro de preço mínimo ali, você estabelece o seu preço mínimo e a partir desse estabelecimento, obviamente, você tem que ter o custo de produção, tem que saber o que você quer de margem em cima dos seus animais e a partir daquele nível você assegura aí pelo menos o mínimo para garantir a sua continuidade, a continuidade da sua atividade aí é uma boa estratégia, portanto. Deixa eu passar para vocês antes de encerrar, a gente tem aqui os números de negociação lá na B3, e olha aí a B3 se movimentando para julho, R$ 334, tá com uma alta de 0,26%. O agosto, R$ 335, caindo 0,18%, setembro R$ 336,30, queda de 0,06%, e o outubro R$ 337,15, recuando 0,31%. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 322,90, uma alta de 0,36%, mas a ideia aí é a gente ver esse mercado tentando se ajustar ao fechamento que de junho já é agora no próximo dia 30. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando, Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.